É fundamental, né? Assim, não tem. Basicamente, você estava navegando aqui, basicamente jogando um jogo cujas regras eram desconhecidas. Então, a incerteza fica muito grande, né? Você teve o governo, primeiro, um governo de esquerda, que já gera tradicionalmente um temor sobre o mercado, mas que convivia também com aquela expectativa: olha, será que vai ser um governo de esquerda lá Lula 1 ou lá México, que foi um governo de esquerda pró-mercado? E aí as coisas poderiam se encaminhar muito bem. A gente teve essa primeira semana pós-eleição que foi muito boa, e a partir daí os sinais foram todos muito ruins na direção de um governo mais perdulário, com uma PEC da transição que estourou em muito que eram as estimativas iniciais, e você, basicamente, sem o teto de gastos, você tinha ausência, né, de uma âncora fiscal, com questionamentos também sobre a âncora monetária, porque todo dia o presidente do Banco Central é malhado aí em praça pública. Agora, o que me parece é que você vem e desenha aí sobre quais regras fiscais o governo vai atuar. E acho que isso é fundamental para o investidor, para o empresário, para os agentes econômicos balizarem as suas expectativas e, a partir delas, tomarem suas decisões. E acho que foi um bom arcabouço. Assim, é claro que existe a regra, o enforcement, e como essas coisas vão se dar na prática, né? O próprio teto de gastos era uma regra maravilhosa que, ao final do governo Bolsonaro, acabou que não existia mais, né? Você tinha um limite, toda vez que você batia no limite, você empurrava o limite um pouco mais para cima. Então a gente precisa ver agora um pouco de como vai se dar o enforcement dessa regra e como, na prática, as coisas vão acontecer. A ideia de você ter um superávit em 2025, você ter aí um superávit de 1% em 2026, e você ter aí uma despesa que cresce abaixo da receita, parece, de fato, uma coisa muito razoável. E dado o nível de preços, todo mundo muito descrente em Brasil e do que poderia ser esse governo, acho natural que a Bolsa suba, o dólar caia e os juros futuros caiam também. Então, é um pouco disso que está acontecendo hoje e que a gente vai ver se continua aí, né, para frente, conforme no dia a dia e o que vai sair do Congresso, né? Isso é como o projeto chega, você não sabe exatamente como ele vai sair, mas a princípio vi com bons olhos, sim. Perfeito. Rodolfo, queria passar a bola aí para você agora, né? Você concorda com essa visão? Eu queria que você trouxesse o seu ponto de vista também e se pode realmente trazer um certo alívio aí para os investidores que estão sofrendo bem aí. Tá legal. Bom, eu queria começar primeiro, acho que uma grande lição que a gente pode tirar aí dessa quinta-feira, né? Pode imaginar que a Paula nos convidou para participar aqui do Giro do Mercado por conta do novo arcabouço fiscal, né? Não tem nada a ver, né? Até abri minha agenda ontem à noite, né? E falei, pô, que legal, combinou que a gente vai falar aqui bem no fervo, né? Bem no meio ali do anúncio e tal, vai ficar quente o programa. Mas foi totalmente por acaso, né? Então, assim, uma grande lição para o investidor, assim, qualquer dia pode ser o dia do novo arcabouço fiscal ou qualquer que seja outro gatilho para a Bolsa, né? Esse é um ponto muito relevante, você ficar tentando adivinhar, comprar ação antes do resultado, comprar antes do anúncio e tal, assim, já foi, já está subindo 1,5, né? Ninguém sabe quanto pode subir mais ou se pode até cair por algum outro tipo de interpretação. O segundo ponto é que, assim, isso aqui é um trabalho em construção, né? Ele não acaba no anúncio, ele começa no anúncio. Nem eu, nem o Felipe somos macroeconomistas. A gente olha aqui com os olhos de um financista para o arcabouço fiscal. O Felipe até era um aluno muito bom de macroeconomia, não posso dizer o mesmo. Então, assim, algumas figuras do mercado aí vão avaliar isso, né, macroeconomistas propriamente ditos, vão levantar ressalvas, pontos fortes, pontos fracos, e isso acaba ditando a narrativa do mercado. É muito importante ficar atento aí aos próximos dias, porque esse exercício de gestão ele não é instantâneo, né? A gente precisa acompanhar aí esse processo com muito cuidado aqui, porque é o grande gatilho desse semestre e talvez o grande gatilho dos próximos 4 anos para o governo, né? O Felipe falou um pouco do ceticismo em relação ao governo de esquerda, e acho que teve aí até uma derivada disso ao longo do processo, conforme o mercado foi conhecendo melhor o governo, que é essa intriga
que parece existir ali dentro do PT entre Haddad e a ala mais radical, né, simbolizada aqui pela Glaze. E o anúncio, ele dá respaldo para Haddad, né? Então, pelo menos da forma como ele foi divulgado, tal, pô, Haddad é o centro das atenções aqui, e a Glaze teria concordado, entre aspas, com as condições, né? Então, isso também é bem recebido pelo mercado. E aqui a alta, né, sejam essa alta de hoje, aí, outras altas que podem seguir, elas vão vir associadas também, não só ao ajuste fiscal em si, que tem a ver com essa história da convergência da dívida, né, como o Felipe falou, não precisa ser também imediata, ela pode ser até de 5 anos e tal, e nesse sentido eu acho que cumpriu o papel, mas também com o efeito desse ajuste sobre a curva de juros, né? Então, você deu até alguns exemplos aí, os grandes movimentos de bolsa hoje, eles estão muito associados a esse canal do juro, né? Seja pela atividade econômica, seja pela estrutura de capital das empresas cujas ações estão subindo, né? Então, precisamos acompanhar isso e tem repercussões também lá no Copom.